A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, que estamos alegres, estamos reunidos nesse dia festivo. Embora não pudemos aproveitar a festa como gostaríamos, né? Todo ano a gente faz uma festa juntando as famílias, tudo. Esse ano, infelizmente, não foi possível. Mas graças à tecnologia, a gente pode falar via videoconferência, ela dá uma aproximada, né? E isso foi bênção, pude falar com a minha mãe. Glórias ao Senhor. Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Glória a Deus. E eu já vou preparar prepara aí as suas anotações para você ir acompanhando aí a palavra e depois ir estudando mais profundamente aí no que o Senhor tem falado aos nossos corações, amém? A palavra que o Senhor tem colocado no meu coração fala sobre amor, né? Esse dia é um dia em que nós comemoramos, né, o Dia das Mães, e o que mais se fala quando fala de mãe é sobre o amor, né? Que é o maior exemplo de amor que tem, né, na Terra é a mãe. E é verdade. Eu quero, antes, né, de continuar, a gente fazer mais uma oração. Sei que já foi orado, mas oração sempre nunca é demais, amém? Vamos orar. Pai querido, maravilhoso, o Senhor tem falado muito aos nossos corações sobre conhecer o Senhor, sobre nos dedicar a viver para Ti, Senhor Deus. Eu tenho um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Nesta noite o Senhor tem movido, Senhor Deus, a falar sobre o amor, que é o elo principal de todo o relacionamento, e o relacionamento que o Senhor quer ter conosco, Pai, e quer que nós tenhamos uns com os outros. Venha, Senhor Deus, nos ensinar, que a Tua palavra esclareça, Senhor Deus, nos dê entendimento, e que não fique só no entendimento, só na cabeça, mas desça para o nosso coração e passe a fazer parte do nosso ser, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Glórias ao Senhor. Isaías, capítulo 49. Isaías, cadê Isaías nessa Bíblia aqui? Isaías 49, versículo 15. Ó, peraí que vai aparecer para vocês aí também. Aqui, ó. Acompanha aí a leitura. Diz assim: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Aleluia. Bendito seja o Senhor para sempre. Glórias ao nosso Deus. Olha só que palavra. Aqui, estava lendo alguns capítulos antes e depois, Isaías está sendo usado por Deus está exortando o povo. Ele está falando um pouco antes ali, no capítulo anterior, falar de um povo obstinado, um povo de coração duro. Um pouco antes aqui, nos versículos anteriores, quando você for ler na sua meditação em casa, você vai ver que tem até uma pergunta. Ele pergunta assim, quer ver? Porém, no versículo 14, o Senhor diz, o Sião diz, já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. No versículo 14, depois que Deus está falando ali nos versículos anteriores, que Ele vai restaurar, que Ele vai libertar, que Ele é um Deus que ama o seu filho, que ama Israel, aí o Senhor mesmo, Ele mesmo chega a essa conclusão, porque Ele sonda os corações, sonda o coração do povo, e Ele chega e fala, porém, vocês, Sião, né, que Ele chamava o seu povo de Sião, dizem, já me desamparou o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. E aí no versículo 15, é que ele diz esse texto que nós acabamos de ler. Porventura pode uma mulher esquecer do seu bebê, daquele que ela gerou? Porém, mesmo que uma mãe esqueça do seu filho, eu contudo não me esquecerei de ti. Eu acho que quando nós vamos falar de amor, quase todas as culturas do mundo têm um certo senso
de que o amor que a mãe tem para o seu filho é incomparável aos outros amores que todo ser humano tem por outro ser humano. E eu acho que se a gente for comparar um amor natural que um ser humano pode ter por outro, nós não vamos encontrar um amor tão grande quanto de uma mãe pelo seu filho. Eu acho que a maioria das pessoas tem esse consenso. É claro que a gente tem exceções, né? A gente conhece casos de mães que abandonam seus filhos, maltratam, mas nós podemos falar que, de maneira geral, a grande maioria das mães, elas amam verdadeiramente seus filhos com um amor que é difícil de compreender, de tão grande que é este amor. Mas eu queria te levar a refletir o seguinte: qual é o motivo, que ações, que atitudes que uma mãe tem com o filho que levam a maioria das pessoas a entenderem que ela ama um amor fora do normal, um amor tão grande? Será que é porque ela é carinhosa, sempre carinhosa com seu filho? Será que é porque ela sempre faz todas as vontades dele? Pelo contrário, né? Eu acho que se você analisar bem junto comigo, eu estive pensando sobre isso, o motivo porque nós achamos esse amor de mãe tão grande é porque ela é capaz de dar a sua vida pelo seu filho. A gente percebe situações como, mesmo uma situação de privação de alimento, uma mãe é capaz de deixar de comer para dar de comer ao seu filho. Ela se priva do alimento para que o seu filho possa comer. É esse um grande exemplo de amor que a gente vê de uma mãe. Ela é capaz de entrar na frente, né? A gente vê isso até entre os animais, né? Muitos animais protege o seu filhote, a mãe, né? Aquela que gerou os filhotes, ela protege ao ponto até de enfrentar o inimigo, enfrentar o predador e morrer para que os filhotes dela possam sobreviver. Então é uma coisa instintiva, natural. Eu acho que é o amor, o relacionamento natural que o ser humano pode ter por outro ser humano, que é incomparável. Mas se atente a isso. O motivo para que nós entendemos que esse amor é tão grande é que ela dá a sua vida pelo seu filho. Presta bastante atenção nisso. Até mesmo aquele que vai crescendo rebelde, aquele que começa até a desagradar, a desonrar a sua mãe, muitas mães continuam ali firmes, buscando restaurar, buscando transformar, buscando libertar o seu filho daquela rebeldia, daquela situação, por pior que ele seja. Essas atitudes, né, de abnegação, essa atitude de entrega que ela tem, é o que nós olhamos e vemos. Isso é amor. E é isso que todos os homens, todos os seres humanos na Terra, de qualquer cultura, conseguem olhar e falar assim: esse amor é grande. Não é? Mas eu quero mostrar para vocês um amor ainda infinitamente maior do que esse que uma mãe pode ter para o seu filho. E esse amor é o amor de Deus. Como ele mesmo diz aqui no Isaías 49:15, no final do versículo, ele fala assim: embora ainda possa uma mãe se esquecer do seu filho, eu não me esquecerei de você. Esse é o amor de Deus, já começa por aí. Mas vamos voltar mostrando na Bíblia os exemplos de amor de Deus por nós. 1 João 15, versículo 13. Lá em João 15, versículo 13, eu vou mostrar aí para vocês também na tela. Cadê João? João, capítulo 15, versículo 13. Opa, ainda está Isaías aí. Aí apareceu. João 15, versículo 3. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Esse é o próprio Senhor Jesus falando aos seus discípulos. Este é o maior amor, dar a sua vida pelos seus amigos. Mas esse é só o começo. Vamos para o outro versículo. Conhecido por todos. João, capítulo 3, versículo 16.
Olha o que ele diz. Cadê? Não vai aparecer? Aparecer aqui. Aí, apareceu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, não dá para usar palavras para explicar o tamanho desse amor, tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não está ficando mais profundo esse amor à medida que nós vamos vendo esses textos? O amor de Deus foi revelado de tal forma, uma forma tão grande, ao ponto de entregar o seu único filho. A gente pode olhar na vida de uma mãe que ela dá a sua vida pelo seu filho. Mas será que ela seria capaz de dar o seu filho pela vida de alguém que não merece? Esse é o Deus que nós servimos. É esse o tamanho do amor dele. Lá em Romanos 5, versículo 8, olha o que ele diz. Romanos, capítulo 5, versículo 8. É que demora um pouquinho para aparecer aqui. Aí. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse amor é bem maior. O amor de mãe é incomparável, mas o amor de Deus ainda é infinitamente maior do que o amor de uma mãe para com o filho. Ele entregou o seu único filho, unigênito, para morrer em favor de mim e de você, que merecíamos morrer. E ele que morreu no nosso lugar para que nós pudéssemos viver e ter vida eterna. Louvado seja o Senhor. Esse, então, meus irmãos, é o exemplo do que é o amor de Deus para conosco. Um amor tão grande, tão maravilhoso, que não tem semelhante, não tem igual, é incomparável. Nós precisamos ter consciência total desse amor de Deus. Se a gente não percebe, se esse amor não for compreendido por nós, nós nunca vamos ser gratos o suficiente para entregar a nossa vida em favor dos outros. E é esse o próximo ponto. Se nós não reconhecemos o tamanho do amor de Deus sacrificial por nós, nós jamais vamos ser capazes de amá-lo a tal ponto de nos entregar pelo nosso irmão. E ele espera que nós façamos isso. Olha lá em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versículos 1 e 2. Olha lá. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Versículo 2. Aí que não mudou. Vamos mudar aqui. Apareceu? Apareceu. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Presta atenção nesse versículo. Olha só, nós precisamos ser, o versículo anterior falou, imitadores de Deus. Assim como um filho amado imita ao seu pai, imita a Deus. E aí no versículo 2 ele vem dizendo, e então, assim também, andar em amor. É assim que você vai imitar o Filho amado de Deus, andando em amor. De que forma que anda? Que tipo de amor é esse? É esse aqui que ele está falando, esse tipo de amor. É esse tipo de amor aqui. Como também Cristo nos amou. Da mesma maneira que Cristo nos amou. É dessa forma que ele espera que nós amemos. É esse tipo de amor que ele espera que nós tenhamos. E aí, o que ele fez? Entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Oferta agradável a Deus. Então, a maior demonstração de que nós reconhecemos todo o amor de Cristo, o amor de Deus para conosco, é nós entregando também a nossa vida em favor dos outros. Aí você pode estar pensando, e eu também pensei isso muitas vezes, como pode um ser humano amar desse jeito? É Cristo, Jesus, né? Ele é capaz, né? Deus, ele entregou, ele é todo poderoso. Como é que eu posso amar igual Cristo amou? Então a pergunta, o Senhor mesmo responde. Jesus, logo no começo, foi falado que ele era cheio do Espírito Santo, e ele fez isso para que seja como exemplo nosso. O segredo está em ser cheio do Espírito Santo.
Antes de falar de ser cheio do Espírito Santo, tem mais um versículo que mostra, que fala que nós temos que dar a nossa vida pelo próximo. Está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 16. Aparece aí? Aparece. Aí. E conhecemos o amor, olha só, nós entendemos e sabemos o que é o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Meus irmãos, isso aqui já não é mais interpretativo, é literal, é claro, é objetivo. É assim que a gente sabe o que é o amor. Ele deu a sua vida por nós. Consequência de nós reconhecermos e sabermos isso é que nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então, o evangelho não é difícil de entender, ele é difícil de viver. E para que nós sejamos capazes de viver, é que entra o que eu estava falando sobre ser cheio do Espírito Santo. E eu já vou abrir aqui a outra palavra. Para você entender o que é o amor, para você comparar o que é o amor primeiro, antes de a gente falar do Espírito Santo, está lá em 1 Coríntios, né? Muito conhecido, capítulo 13, versículo de 1 em diante. Olha o que ele diz. Ainda que eu falasse as línguas dos anjos, dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Versículo 2. Vamos atualizar aí. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Né? Ou seja, é possível ao ser humano fazer tudo isso sem ser por amor. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Versículo 4. O amor, agora assim, a lista de características que você vai observando em alguém, você vai falar, isso sim é que é amor. O amor, ele é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Versículo 5. Não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Versículo 6. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Em versículo 8. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Só até aqui por enquanto. Bendito seja o nosso Deus. Então, meus irmãos, isso é a definição de amor. Que nós possamos entender, perceber que a vontade do Senhor e o verdadeiro amor é esse. Então, por mais que nós possamos olhar e devemos olhar e seguir o exemplo do amor de uma mãe para com seu filho, nós podemos ainda ir mais longe, olhar para o amor de Cristo por nós, e aí nós vamos ser capazes de amar ainda muito mais do que uma mãe ama o seu filho. Nós vamos ser capazes de dar a nossa vida por aqueles que não merecem. Estão entendendo o tamanho, a grandeza do amor de Cristo? E esse é o amor, ele é capaz de sofrer, de suportar, de fazer todas essas coisas. E foi isso que Cristo, que Deus fez por nós. Ele não esperou que nós fôssemos arrependidos. Ele primeiro fez. E aí esse amor que ele fez por nós nos constrange e nos provoca o arrependimento. E esse arrependimento nos faz a ter uma nova vida em Cristo. E essa nossa nova vida nos leva agora a ter o potencial de amar do mesmo jeito que ele ama. E isso não só é uma sugestão, mas é uma ordem de Deus para nós. Sejam imitadores. Amem. Jesus falou várias vezes, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei.
É da mesma maneira que eu vos amei, que eu quero que vocês amem uns aos outros. Então, esse é o amor que o Senhor tem por nós, e esse é o amor esperado por nós. E aí agora eu quero falar sobre como nós já somos capazes. Uma vez que você reconheceu o amor de Deus, reconheceu o amor de Cristo por você, você já é capaz e tem o potencial de amar como Cristo. Agora você precisa aprender a amar como Cristo ama. Então você vai aprendendo, vendo o exemplo de Cristo, porque é imitação. A imitação você faz como? Observando aquele que você está precisando imitar. Então observa o jeito que Deus age, veja como é que Deus amou o seu povo, do jeito que Cristo amou os seus irmãos, e assim você vai imitando. Mas não basta ser apenas um imitador, você precisa que o Espírito Santo entre aí no teu coração, no meu coração, faça transbordar ali o seu fruto, que está lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Gálatas 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito, já começa aí. O que significa fruto? Fruto é o produto de uma árvore, né? É o resultado que uma árvore produz. E uma árvore, ela sempre produz o mesmo tipo de fruto, né? O que determina o que é uma laranjeira é porque ele produz laranja. ela produz laranja, então por isso é uma laranjeira e assim por diante. Então o fruto do Espírito esse é o resultado, é o que o Espírito Santo produz naquele que deixa o Espírito Santo operar. Amor é o primeiro aí, e é a partir dele que todos os outros fluem, né? O amor é o fruto, e todas as outras características que estão dizendo aqui são características deste fruto, que é o amor. Amor, alegria ou gozo, aqui está escrito gozo nessa tradução, mas também pode ser traduzido como alegria, regozijo. Então, amor, alegria, paz, longanimidade, que é o mesmo que paciência, muito grande. Benignidade, a pessoa quer o bem dos outros. Bondade, a pessoa faz o que é o bem aos outros. A fé, mansidão e domínio próprio, ou temperança. Louvado seja o Senhor. Esse é o fruto do Espírito. Então, se você quer aprender o versículo 23 fala, contra essas coisas não há lei. Em qualquer lugar no mundo não tem ninguém falando que é proibido amar, que é proibido ter paciência. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Contra essas coisas não há lei. Bendito seja o Senhor. Então, é pelo Espírito Santo, meus irmãos. É pelo Espírito que nós vamos ser capazes de desenvolver esse potencial que o Senhor já colocou em nós, porque o Espírito Santo já está em nós. E todo aquele que crê que Cristo é o Senhor de suas vidas, ele falou que envia e passa a habitar em nós. Ele e o Pai vêm, habitam em nós, e nós passamos aqui a ser moradas do Espírito. E aí o Espírito Santo, ele está à nossa disposição para fazer brotar o seu fruto em nós. Agora cabe a nós deixarmos que esse fruto, que essa semente que foi plantada no Espírito seja regada, frutifique, cresça, frutifique, dê muitos frutos, muito fruto para a glória do Senhor, que o fruto do Espírito Santo consiga ter lugar na sua vida. Eu quero, já para ir concluindo, dar algumas dicas que Paulo, através de Paulo lá em Efésios, ele nos deu de como ser cheio do Espírito Santo. Sendo cheio do Espírito Santo, nós vamos ser capazes não só de cada vez mais perceber o tamanho do amor de Deus e de Cristo por nós, como também nós vamos ser capazes de desenvolver esse amor através de nós, em nós e através de nós. Amém? Então está lá em Efésios ainda, no capítulo 5 de Efésios, que nós já lemos, do capítulo 17 ao 21. Veja só. Não apareceu. O motivo não está aparecendo agora. Apareceu. Então, Efésios capítulo 5, versículo 17 até o 21, olha o que diz. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja
a vontade do Senhor. Já começa por aí. Muitas pessoas dizem que amam ao Senhor, mas não procuram saber qual é a vontade dele. Onde que está o amor nisso? Então, procura entender qual é a vontade do Senhor. Versículo 18. Parece 18 agora. 18. Aê. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E olha aí o que acontece. Aqui ele está falando, ó, não se embriaguem com vinho, mas sejam cheios do Espírito, certo? Do Espírito Santo. Agora ele vai dando algumas dicas de como isso processa. Como que o Espírito Santo vai nos enchendo, como nós vamos deixando o Espírito Santo nos encher. Aqui, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao nosso Senhor no vosso coração. Versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 21 para concluir. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então presta atenção nessas dicas de Paulo. Eu vou voltar aqui no versículo 18. Volta mais uma vez. Versículo 18. Parece 18. Não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução. Versículo 19. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração. O que ele está falando aqui? Ele está falando de prestar culto ao Senhor em uma comunidade, em comunhão uns com os outros. É cultuar, é participar de um culto, é participar de uma adoração ao Senhor. É fazer essa adoração e não sozinho. Sozinho também, se for o caso. Né? Nesse isolamento que estamos tendo, nós podemos cultuar sozinho. Mas melhor ainda, entre vós. Então, estar nesse relacionamento de comunhão uns com os outros, falando, fazendo a nossa adoração ao Senhor, cultuando, adorando, louvando, cantando adiante do Senhor. Isso daí já é uma forma do Espírito Santo ir nos enchendo. A outra forma que ele fala é dar sempre graças. Imagine, nenhuma situação como nós estamos agora, né, onde pessoas estão perdendo emprego, pessoas estão ficando doentes, estão morrendo, muitas vezes parentes nossos estão ficando doentes, morrendo, e aí ele fala, dando sempre graças por tudo, eu devo dar graças por isso. Meus irmãos, não é dar graça porque o parente morreu ou porque perdeu o emprego. A gente vai dar graças porque, apesar de tudo, o Senhor continua nos amando. Tem uma pessoa que eu assisto de vez em quando no YouTube, ele costuma falar assim, as pessoas perguntam para ele, e aí, como você está? Ele fala assim, melhor do que eu mereço. Esse realmente é o entendimento. Assim você vai aprender sempre a dar graças, porque por mais que você tenha perdido parente, tenha perdido emprego, tenha perdido qualquer coisa, você está firmado em Cristo, você já está melhor do que merece. Se eu não reconhecer isso, eu não vou conseguir ser grato ao Senhor. Então eu preciso aprender, ter essa humildade, falar assim, o Senhor me salvou, a tua graça me basta, como disse Paulo. Paulo queria se livrar de alguma coisa lá que ele chamou de espinho da carne, que estava incomodando, e orou, e um homem que orava pelas pessoas, as pessoas eram curadas, milagres aconteciam, e aquela oração que ele pedia ao Senhor não surtia efeito. O que o Senhor respondeu para ele? Chega, não vou tirar isso, a minha graça te basta. Esteja contente com a minha graça, você tem uma vida nova e uma vida eterna. Que mais você quer? E sabe o que é maravilhoso do nosso Deus, tão amoroso? É que além de dar muito mais do que nós merecemos, Ele ainda dá também o que nós queremos, conforme a sua vontade. E Ele fala aqui, lá em Salmo, Ele fala assim, tenha prazer no Senhor, se agrada no Senhor, em fazer a vontade do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Né? Até a Mônica e o Jefferson estavam contando o testemunho outro dia ali, de que eles estavam desejando uma coisa simples, e pensando, e agora, o que vamos fazer, né? Não era uma coisa complexa, mas eles sentiram aquela necessidade, e aí
naquele mesmo dia já veio a bênção que alguém sentiu no coração, levou exatamente o que ela estava pensando em comprar. Enfim, o Senhor satisfaz os desejos do nosso coração. Mas por quê? Porque nós temos primeiro um coração grato ao Senhor, porque a sua graça nos basta, a sua salvação, o seu amor manifesto naquela cruz, nos tirando do lamaçal do pecado, nos colocando agora no reino da sua luz. Não tem, isso é mensurável, isso não tem mais comparação, nada mais nesse mundo é comparável à glória que está preparada para nós. Isso daí não tem comparação, que nós possamos ser gratos a tudo, porque sendo gratos ao Senhor em todas, não por todas, né? Aqui está escrito por todas, mas o entendimento correto assim, é como se assim, independente das circunstâncias, você continua sendo grato. Isso que o Senhor está querendo dizer. Em nome do Senhor Jesus. E no versículo 21, esse daqui é o mais difícil, hein? Mas é o que mais nos faz encher do Espírito Santo. É nos sendo sujeitos uns aos outros. O orgulho nessa hora, ele reclama pra caramba. Como que eu vou me sujeitar? De repente a pessoa não tem nem tanto... A pessoa é mais simples do que eu tenho mais capacidade, eu tenho mais vivência, eu vou me sujeitar? Como assim? Mas é isso que o Senhor está falando aqui. Porque essa sujeição aqui começa com a humildade, quebra o seu orgulho e veja o seguinte, Deus, entenda isso, Deus ele revela a sua vontade a cada um de uma forma diferente. E a revelação completa de Deus, você não vai receber sozinho nunca. Você nunca vai ter a revelação completa da vontade de Deus sozinho. Porque ele fez por bem, ele preferiu revelar a sua vontade a vários indivíduos, para que na comunhão vocês tenham a revelação completa. Deus falando conosco. Nós, então, vamos ter a revelação completa da vontade de Deus, de que Deus espera por nós, quando nos sujeitamos uns aos outros. Eu tenho uma parte da revelação de Cristo, você tem outra parte da revelação de Cristo. Quando nós temos comunhão e nos sujeitamos um ao outro, eu deixo você puxar a minha orelha quando eu estiver fazendo algo que está desagradando a Deus. O Senhor vai revelar para você. E eu, quando você, no meu orgulho, na minha cegueira, é mais fácil a gente perceber as falhas do outro do que a nossa própria. Então eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda, para que você mostre, aponte para mim. Olha, Robson, essa área aí da sua vida você está falhando. Precisa buscar, precisa entender melhor a palavra do Senhor. Aí, assim, ajudamos uns aos outros. Isso é sujeitar uns aos outros. Em outro lugar, a palavra diz assim, exortai-vos uns aos outros em amor. O que é exortar? É repreender mesmo. É chegar para a pessoa e falar assim, meu irmão, vigia, ora, busca o Senhor, se arrepende desse pecado. Nós temos que tomar cuidado para não ficar tentando apontar o erro dos outros e estar fazendo o mesmo erro. Né? Jesus falou, tire a primeira trave do seu olho. Mas, por favor, assim como eu vou esforçar para tirar a trave do meu olho, para poder ajudar você a tirar o cisco do seu, tira você também a trave do seu para ajudar a tirar o cisco do meu. Amém? Assim nós nos sujeitamos uns aos outros. E nessa sujeição mútua, nessa comunhão, o Espírito Santo nos enche. E aí vai brotando em nós este amor de Cristo. Vai brotando em nós esse amor perfeito, que é incomparável. Se o amor de mãe é um amor maravilhoso, grande, intenso, imitável mesmo, o amor de Cristo então é ainda muito mais. Que nós possamos buscar o amor de Cristo, o amor de Deus, o amor do Pai para conosco, não só para compreender, para ser gratos, mas também para reproduzir este amor, porque é no exercício desse amor ao próximo que nós, cumprindo esse segundo mandamento, que a gente consegue cumprir o primeiro, de amar a Deus acima de todas as coisas. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo fale mais no seu coração e cada vez mais nós cresçamos em espírito e em verdade para o crescimento da obra, do reino e para a nossa felicidade, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, meus irmãos.